Boa tarde. Miguel Albuquerque ameaça retirar os 3 deputados da Madeira da bancada do PSD na Assembleia da República. O presidente do Governo Regional avisou há instantes que, se voltar a acontecer o que se sucedeu ontem em São Bento, Pedro Coelho, Vânia Jesus e Paulo Neves batem com a porta e passam a deputados independentes. Se os deputados da Madeira começam a ser sancionados por defender os interesses da região, nós temos outras opções no quadro parlamentar que podemos tomar. Mais nada. O PSD Madeira não se verga a ninguém. E muito menos quando estão em causa os interesses da região. Eu vou dizer isto outra vez, se os deputados da Madeira forem sancionados ou voltarem a ser condicionados no uso da palavra na defesa dos interesses da região, nós vamos a tomar uma atitude. É isso que eu tenho apenas para dizer. Isso passa pelo quê? Pode passar a grupo independente, por exemplo. Um aviso direto a Luís Montenegro e a Hugo Soares no rescaldo da aprovação das alterações ao subsídio de mobilidade. Miguel Albuquerque fala numa pesada derrota da República e não poupa nas críticas à direção nacional do partido. Classifica o discurso da bancada da AD como arrogante, centralista e apatetado. O Governo Nacional e o PSD, a direção do PSD Nacional, sofreram ontem uma pesada derrota no Parlamento Nacional, aliás uma derrota bem merecida, mas também foi lamentável foi o discurso da direção nacional do PSD, que foi um discurso arrogante, centralista e apatetado, de certa maneira, porque, no fundo, veio atacar de forma assintosa os direitos dos madeirenses e dos açorianos, como o direito à mobilidade fosse uma dádiva da República, ou um favor que tivessem a fazer aos cidadãos residentes das ilhas e não um direito essencial constitucional. O que eu tenho a dizer é que, por parte dos nossos deputados, nós, mais uma vez, mesmo sendo sujeitos à lei da rolha, algo que nunca visto e que temos que pensar se vai continuar a ser assim, os deputados do PSD Madeira tiveram do lado certo, o lado da autonomia do povo da Madeira e dos interesses dos madeirenses e porto-santenses. O presidente do Governo Regional exige agora que a República emende a mão e lembra que o direito à mobilidade não é um favor que se faz aos ilhéus. E deixa ainda um aviso de que há uma longa lista de dossiês urgentes e atrasados para resolver. Neste momento, o Governo foi derrotado, e bem derrotado, numa questão que castemar contra os madeirenses e contra os açorianos. Isto é um disparate de tudo o que se está a passar. Porquê? Porque foram tocar num assunto e manter uma posição que é insustentável até do ponto de vista constitucional. Portanto, o que é fundamental neste momento é emendarem a mão e voltarem a tratar dos assuntos da região que têm que ser resolvidos. Temos a Lei das Finanças Regionais para ser revista. Temos o segundo helicóptero, está aprovado no orçamento, está para vir. Temos os subsistemas de saúde, já vem 60 e tal milhões de euros, falta constituir o grupo de trabalho. Temos as esquadras da polícia que estão a cair aos pedaços e precisamos de resolver porque estas questões de soberania têm que ser resolvidas e o Governo tem que olhar para esta situação. Nós temos, e compreendo agora, uma situação onde o Governo está concentrado na recuperação e naquilo que tem que ser feito nos pós-temporais, mas as questões da Madeira têm que voltar a ser colocadas com prioridade e tem que haver, por parte do Governo, uma disponibilidade para dialogar connosco. Miguel Albuquerque a subir o tom de forma inédita e a deixar um aviso sério que pode colocar em causa a estabilidade da Aliança Democrática na Assembleia da República, que travou ontem as novas regras do subsídio social de mobilidade, os diplomas que acabam com a obrigação de ter as contas em dia com o Estado para receber o reembolso das viagens foram aprovados na Generalidade e os 3 deputados do PSD eleitos pela Madeira, Pedro Coelho, Vânia Jesus e Paulo Neves, desalinharam da restante bancada da Aliança Democrática, acabando por votar a favor das alterações junto do Chega e do PS. Uma desobediência ao governo de Luís Montenegro que lhes custou a voz no plenário. Em declarações à TSF, Pedro Coelho, coordenador dos deputados madeirenses, revela que pediu para falar, mas a direção parlamentar nacional negou a intenção. Isso não se coloca para que as pessoas da Madeira, os nossos eleitores, percebam. Há um agendamento que tem tempos. Quem define, quem fala nesse dia, obviamente, são as lideranças parlamentares. Eu, enquanto coordenador dos deputados da Madeira, manifestei a vontade, junto da liderança, que pelo menos um dos deputados eleitos pela Madeira, pelo PSD,
falar-se. Foi-nos explicado que isso que não seria possível, mas que nós teríamos liberdade de voto, situação que nós também já tínhamos definido. Foi um momento menos feliz. O PSD Nacional, que tem um governo na região autónoma da Madeira, não subscreveu uma proposta da Madeira, sendo que, de uma forma simbólica, estamos a comemorar os 50 anos da autonomia, que não deixa de ser um pouco caricato. Fica esse registro. Obviamente que foi uma situação desconfortável, mas nós não hesitámos e já há muito tínhamos definido o nosso sentido de voto. O PSD Nacional que deu liberdade de voto aos madeirenses, mas Pedro Coelho não esconde o desconforto com a atitude da restante bancada. Desalinhar da disciplina partidária não é, contudo, um tema propriamente novo para os eleitos do PSD Madeira. Pedro Coelho desvaloriza o peso da atitude e recorda que estes episódios já aconteceram em outras alturas. Os parlamentares do PSD Madeira, há muitos anos esta parte, têm defendido sempre em primeiro lugar a Madeira. Temos relatos em aprovação de orçamentos do Estado no passado, onde os parlamentares do PSD tiveram uma posição diferente do seu grupo parlamentar. Não é novo, mas foi uma situação que vivi, que já na política há muito tempo. Fui deputado da Assembleia Legislativa da Madeira, fui Presidente de Câmara durante 10 anos, portanto, estou habituado aos momentos mais tensos e a não vacilar. Mantivemos a nossa postura, a nossa coerência, a nossa resiliência, a nossa vontade em acabar com esta injustiça no que concerne ao subsídio social de mobilidade, porque nós somos portugueses, nós não podemos aceitar isso e, portanto, ontem foi um dia que foi da Madeira, porque foram discutidas várias propostas da Madeira e, obviamente, os deputados do PSD da Madeira não podiam ter tido outra posição, senão aquela que tiveram. Pedro Coelho, que se atirou também à oposição, em particular ao deputado do Juntos pelo Povo. O social-democrata denuncia que Filipe Sousa votou a favor dos diplomas dos Açores e do Chega, mas contra a proposta que chegou desde a Assembleia Legislativa da Madeira, que previa o pagamento da tarifa de residente de forma imediata. Há quem diga que é a voz das ilhas, e falo em particular do deputado da JPP, que votou contra a proposta que saiu da Assembleia Legislativa da Madeira, aquela que definia o valor dos 59 euros e os 79 euros como o valor líquido a pagar e o one-way dos 400 euros. Filipe Sousa votou contra a Madeira, votou a favor dos Açores e votou a favor da proposta do Chega, o que não se percebe, nem se compreende, nem se aceita, até porque as propostas a serem aprovadas como foram passam à Comissão e podem ser aperfeiçoadas, alteradas, e nessa linha nada ouvi, pouco li nos órgãos de comunicação social da Madeira sobre este sentido de voto do deputado do JPP, porque se estamos cá para defender a Madeira, o JPP ontem não defendeu a Madeira, votou contra a Madeira. As pessoas não se apercebem destes sentidos de voto, mas é bom que as pessoas saibam. Pedro Coelho fez questão de recordar que os diplomas baixam agora à Comissão de Especialidade, onde os deputados da Madeira esperam conseguir fechar o texto final e repor a justiça no subsídio de mobilidade. Ainda assim, não apaga o que se sucedeu ontem em São Bento, com o líder parlamentar do PSD a impedir os deputados madeirenses de discursar em defesa da proposta que chegou desde a Assembleia Legislativa da Madeira. Durante a discussão das propostas, Hugo Soares defendeu a posição do Governo e sublinhou que o dinheiro do subsídio sai do bolso de todos os contribuintes. É um tema que diz respeito a cada uma e cada um das senhoras e seus deputados, mas como diz respeito àqueles que ali estão e àqueles que nos estão a ouvir. Porque é com os nossos impostos, é com aqueles impostos dos nossos contribuintes, é com o dinheiro do Estado que nós estamos a apoiar e bem as regiões autónomas. Por isso dizer que este é um tema exclusivo das regiões autónomas dos Açores e da Madeira é um olhar muito pequenino de quem não sabe de que quando se governa, governa-se para todos. E mais, governa-se com aquilo que é de todos. Uma intervenção aplaudida de pé pela bancada nacional do PSD, com a natural exceção dos deputados insulares e que motivou fortes críticas da oposição. O momento não passou despercebido ao deputado eleito pelo PS Madeira. Emanuel Câmara lamentou o episódio.
no ano em que celebramos 50 anos de autonomia. Não podemos aceitar um retrocesso desta dimensão. Defender a autonomia não é proclamá-la, é respeitá-la e concretizá-la nas decisões concretas. E hoje, infelizmente, assistimos a uma página negra da vivência democrática e da nossa autonomia quando temos 6 deputados das nossas 2 regiões que suportam os governos, não só a nível regional, como a nível nacional, e não tiveram a oportunidade de dizer o que lhes vai na alma aqui no lugar certo, na Casa da Democracia. Já Filipe Sousa, deputado eleito pelos Juntos pelo Povo, acusou o Governo da República de estar a transformar um direito num processo burocrático com o aval do Governo Regional. O Governo criou uma plataforma que prometia simplificar e conseguiu complicar. Prometeu justificar e entregou burocracia. Prometeu libertar os insulares e continua a tratá-los como fiadores do Estado. Os madeirenses, portucentenses e açorianos não são portugueses de segunda. Não vivem num regime experimental. Não estão à espera da boa vontade de Lisboa. Não querem plataformas. Querem, acima de tudo, respeito pelas autonomias e pelo princípio da continuidade territorial. E o que vemos? O PSD Madeira obediente às cúpulas partidárias e um governo regional completamente submisso, aplaudindo regimes transitórios. E cada vez que aceitamos um modelo provisório ou transitório, estamos a aceitar uma cidadania provisória. E do lado do Chega, Francisco Gomes considerou o novo modelo uma traição a 500 mil de portugueses. Uma traição! Uma traição! É exatamente isso que este governo fez a 500 mil de portugueses que vivem nas autonomias. E não o fizeram com o mínimo de honra. Fizeram com a covardia de uma portaria cozinhada na penumbra de um Conselho de Ministros e nas costas dos madeirenses. Mas foram apanhados. Com as autonomias, vocês não brincam. No rescaldo da aprovação de ontem, os diplomas baixam agora à Comissão Especializada, para além do fim da exigência da certidão de não dívida à Segurança Social e Finanças. As alterações retiram também o limite de 200 euros imposto nas viagens apenas num sentido. A fábrica de algas do Porto Santo prepara-se para fechar depois de a empresa de eletricidade da Madeira confirmar ao Diário que já desperdiçou 54 milhões de euros no projeto, a esmagadora maioria gastos até 2019. O futuro da infraestrutura passa agora pela venda ou pela desativação a muito curto prazo. O objetivo inicial era produzir biocombustível a partir de microalgas, mas a ideia revelou-se totalmente inviável, apresentado como um mega investimento para colocar a Ilha Dourada na linha da frente da bioenergia. O projeto revelou-se um buraco financeiro. Perante o colapso do plano original, ainda houve a tentativa de mudar para a área da cosmética e dos suplementos alimentares, mas a empresa de eletricidade assume agora que esse não é o seu negócio, lembrando que a missão principal é apenas produzir e distribuir energia. O cenário é de tal forma complexo que um concurso público internacional, lançado no ano passado para tentar vender a fábrica, ficou completamente deserto. Ninguém apresentou propostas válidas. A elétrica madeirense admite o fracasso da aposta no biodiesel e vira agora as atenções para energias mais seguras, como a eólica e a solar. Quanto à fábrica das algas, há apenas uma vaga manifestação de interesse por parte de um produtor europeu, mas ainda sem qualquer certeza de negócio. Com o fim da linha à vista, a empresa tenta agora resolver a situação dos cerca de 20 trabalhadores que estão afetos à unidade. Para trás fica um dos maiores investimentos industriais das últimas décadas no Porto Santo. A notícia é avançada na edição de hoje do Diário, num trabalho assinado pelo jornalista Elvio Passos. O Sindicato de Professores da Madeira lançou hoje uma petição para exigir a regularização da carreira docente. O objetivo é forçar o debate e levar o tema ao Parlamento Regional. A recolha de assinaturas arrancou esta manhã à porta do Liceu Jaime Muniz e faz parte de uma caravana nacional de protesto da FENPROF. Francisco Oliveira explica a importância de usar este mecanismo legal.
Vamos iniciar a recolha agora de assinaturas para entregar depois à Assembleia Legislativa Regional muito em breve. Queremos reunir mais de 1.500 assinaturas, porque isso permite que a petição seja discutida no plenário e aí apresentamos à Assembleia, porque a Assembleia tem competência legislativa para resolver muitos problemas de que se queixam os professores. E, portanto, nós acreditamos que a Assembleia também pode dar aqui um contributo importante e está constitucionalmente consagrado o direito de petição, vamos usar esse direito para levar as nossas preocupações à Assembleia Legislativa Regional. Na base da contestação está a falta crónica de professores. O SPM contabiliza que faltam neste momento cerca de 400 docentes nas escolas da região. Um cenário preocupante e com tendência a se agravar, uma vez que as estimativas apontam para a aposentação de mais 450 professores até 2030. Este é um problema que está a aumentar de ano para ano e na Madeira nós temos cerca de 150 pessoas a se aposentar anualmente. O que significa que até 2030 nós teremos pelo menos 450 professores ao serviço. E aí já será inevitável que haja alunos também ao longo do ano sem professor. Por isso, nós temos proposto à Secretaria um conjunto de propostas que nos parecem que resolveriam ou pelo menos reduziriam este problema. É necessário atrair professores de imediato. E essa atração de professores passa por a Universidade da Madeira dar formação profissional aos licenciados que não a têm. Sabemos que está a ser feito esse esforço, mas isso é premente, porque se não for conseguido, nós nos próximos anos vamos ter um problema à dimensão do que está a acontecer agora a nível nacional. E nós não queremos isso. E a estratégia, segundo o Francisco Oliveira, tem passado por uma política de sacrifício. O sindicalista denuncia que os professores estão a ser sobrecarregados com horas extraordinárias e que os clubes e projetos escolares estão a ser encerrados para empurrar os docentes em exclusivo para a componente letiva. Através da sobrecarga dos professores que estão de serviço, tem dispersado os horários que há disponíveis por outros professores. Ou seja, em muitas escolas há professores com muitas horas extraordinárias. Essa é uma forma, mas há outras. Têm acabado muitos dos projetos que havia nas escolas, muitos dos clubes, para que os professores fiquem só com atividade letiva, só com os alunos na sala de aulas. O presidente do Sindicato dos Professores da Madeira assegura estar a dialogar com a Secretaria Regional de Educação, apresentando propostas para tentar resolver este problema social. A passagem a vereadores independentes dos 2 eleitos pelo Chega marcou a reunião desta tarde da Câmara Municipal do Funchal. Luís Filipe Santos oficializou a desvinculação partidária e garantiu que a sua postura no Executivo não vai sofrer qualquer alteração. O agora vereador independente assegura que mantém a espinha dorsal bem direta. Manifestamos a nossa intenção de passarmos a vereadores independentes, que já o somos. Eu já sou vereador independente e assumo o meu compromisso perante o Funchal e perante os funchalenses de tudo aquilo que me comprometi em termos de campanha eleitoral, e é isso que nós vamos fazer, sempre lutar pela cidade, pelo Funchal e pelos funchalenses. Repare, nós entramos neste projeto com a espinha dorsal bem direita e nós nunca cedemos a pressões, nunca cedemos a orientações de voto e nós votamos sempre, em todos os momentos, em prol dos funchalenses e da cidade do Funchal. A mim não vai me dar orientação absolutamente nenhuma, uma vez que eu sempre fiz aquilo que achava que era melhor para a cidade do Funchal e não aquilo que tentavam me mandar fazer. Do lado da presidência da autarquia, Jorge Carvalho reagiu de forma serena à mudança no estatuto dos autarcas da oposição. O que nós esperamos é que continuem a ter o desempenho que tiveram até o momento, que era um desempenho de preocupação e intervenção junto dos funchalenses, no sentido de procurarmos desenvolver e criar uma cidade sempre melhor. Reunião de Câmara do Funchal com esta novidade, a passagem a vereadores independentes dos 2 eleitos pelo Chega a marcar a reunião desta tarde. O plantel do Nacional trocou ontem o relevado da choupana pelo pavilhão do estabelecimento prisional do Funchal, numa iniciativa de reinserção junto dos reclusos. O diretor da prisão, Celso Brazão, destacou a importância da visita para quebrar a rotina de quem está privado da sua liberdade.
É importante, portanto, introduzir novidade no cotidiano da população reclusa, quer seja através do ensino, quer seja através do trabalho, do desporto. E, portanto, são dimensões que, no fundo, vão ajudar, portanto, estas pessoas a fazer o seu processo de reabilitação. E é nisso que temos apostado. Portanto, o estabelecimento prisional do Funchal tem aberto algumas das suas portas à intervenção da comunidade. Portanto, trabalhamos em parceria, porque achamos que a reinserção social não deve ser uma política exclusiva do Estado, mas também deve envolver a comunidade, as organizações, os clubes, as associações, e é por isso que estamos disponíveis de portas abertas para receber este tipo de colaboração naquilo que é a reeducação destas pessoas. A comitiva alvinegra contou com a presença do treinador adjunto Rafael Santos e de vários jogadores. O papel de porta-voz coube a André Sousa, depois da partilha de uma mensagem de motivação e do convívio. O atleta falou sobre o impacto da visita. Sim, sem dúvida. Para nós é uma experiência diferente. É mais uma iniciativa que está inserida naquilo que é o papel social do clube, que existe há mais de 10 anos, e acho que é importante nesse sentido, porque são momentos partilhados que temos aqui, neste caso, no estabelecimento prisional do Funchal. Para nós também nunca tínhamos estado num estabelecimento assim, acaba por ser algo diferente e curioso. Para eles, pelo que eu percebi também dos momentos que partilhamos, foram momentos bons, e acho que é muito importante. Aqui temos pessoas que erraram no passado, mas têm todo o direito de ter uma oportunidade no futuro, e acho que o futebol, que é a nossa profissão que estamos aqui, também tem dentro da nossa profissão esses valores de companheirismo, de capacidade de superação, e acho que hoje com o joguinho que fizemos aqui, acho que isso também deu para partilhar um pouco, e espero que deu para ver que eles também ficaram satisfeitos e nós também estamos satisfeitos. A ida à Cancela contemplou um jogo de futebol com os reclusos e no final houve ainda tempo para projetar o próximo jogo do Nacional contra o Aroca. Vai ser um jogo do nosso campeonato, digamos assim, relativamente ao último. É um jogo que vamos querer vencer, como é óbvio, porque é um adversário direto. Queremos também começar a poder cimentar a nossa situação na Primeira Liga, e uma vitória neste momento é importante. Pontuar lá com o nosso esforço, com a nossa dedicação. Acho que estamos todos cientes disso. Também esta semana está a correr bem, e é com esse intuito que vamos querer a Aroca, que é para ganhar o jogo. Aroca Nacional, que se joga este sábado às 3h30 da tarde na Serra da Freita. A fechar, saíram em liberdade as 4 pessoas detidas pela PSP no aeroporto da Madeira por uso de documentos falsos. Os suspeitos foram presentes a um juiz no Tribunal de Santa Cruz, mas acabaram por ser libertados. Recorde-se que o grupo foi interceptado no controle de fronteira quando tentava embarcar num voo com destino à Irlanda. Por se tratar de uma viagem para fora do espaço Schengen, a verificação documental é obrigatória, momento em que a polícia detectou várias incongruências e indícios de falsificação nos passaportes apresentados. A PSP aproveita o desfecho deste caso para reiterar que a utilização de documentos falsos constitui um crime e garante que o controlo e a fiscalização nas fronteiras do aeroporto vão continuar apertados.